Imagina que você está na área de aquecimento agora. Trabalhando a respiração, focado nos movimentos que você vai executar durante a luta. Parece um joguinho bobo, mas fez toda a diferença na vida da Kelly. Moradora da Rocinha, no Rio, a maior favela da América Latina, ela começou a lutar há 5 anos. O início foi bem difícil. Ficava nervosa, tremenda, na hora de lutar não conseguia fazer e acabava caindo. Aí quando o Rui começou a ajudar a gente com respiração, eu comecei a ter mais foco, conseguia escutar mais o técnico, que eu não conseguia antes. Você não escutava o técnico antes? Não conseguia, ficava nervosa. Os neurocientistas usam um aparelho chamado biofeedback nos atletas. Um sensor é colocado na orelha dos judocas para medir a frequência cardíaca. Quando estão nervosos, ansiosos, o batimento fica irregular. Para evitar isso, os atletas aprendem uma técnica de respiração para treinar o coração, que envia sinais elétricos para o cérebro. E são esses sinais que fazem a asa delta do joguinho ganhar altura e velocidade. O treinamento aumenta a capacidade de concentração e o autocontrole dos judocas. Vamos lá, trabalhando a respiração, prolonga a exalação, explora a pausa, Explorar a pausa é o que fazem também os alunos dessa escola municipal de Caucaia, uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza. Antes eu fazia as contas sem pensar, agora eu penso. Como o método do semáforo que a gente ensinou, tem que parar, pensar e agir. A metodologia do semáforo é simples e muito funcional. Quando a gente está na aula de História e Geografia, eles param para pensar, né, que nem antes que eles diziam qualquer resposta só para ser engraçado. Aqui as crianças são incentivadas a fazer uma tarefa de cada vez. Neurocientistas são unânimes em afirmar que ninguém consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente diz que consegue ler e ver televisão ao mesmo tempo, não consegue. Ou os seus olhos podem continuar se movendo na página, mas ou você registra o texto que está ali na frente dos seus olhos, ou você registra o texto que você está ouvindo na televisão. As 2 coisas ao mesmo tempo não acontece. O que a gente consegue fazer é alternar entre 2 coisas. Você viu? Você foi testemunha disso. Murilo Rosa, 42 anos, ator. Vamos resolver, vai! Parou! Elvira Souza Lima, 62 anos, professora. Não deixa gastar fora. Será que essas 2 profissões têm algo em comum? As 2 profissões que se caracterizam por conservar a memória até uma idade mais avançada são a de ator e a de professor, que são aquelas 2 em que o indivíduo mais tem que ler. A leitura é uma das coisas que mais ajuda a memória, que mais exercita a memória, porque a leitura exercita muitos tipos de memória ao mesmo tempo. E acredite, malhar também faz bem à memória. Pesquisas de universidades americanas mostraram que a prática regular de atividades físicas ajuda a pensar com mais clareza e melhora a aprendizagem. Antes de ser ator, Murilo Rosa era atleta. Chegou a participar de 2 campeonatos mundiais de taekwondo. Murilo pratica com frequência 2 coisas que ajudam e muito na memória: leitura e exercícios físicos. Não é à toa que ele lida com tanta tranquilidade com os textos que precisa decorar. Claro, coronel, eu falei porque, sei lá, foi só uma impressão. O cérebro da gente, ele é tão complexo, é tão interessante, que aquilo ali ele vai se tornando já parte de você. Vai ter uma hora que você está repetindo aquele texto e você nem acredita que você sabe daquilo. Você fala assim, meu Deus, eu já sei tudo. Aprender é criar novas memórias de longa duração. Um dos maiores especialistas no mundo em memória é categórico. Todas as memórias são associativas. A memória é um fato associativo. Veja essa situação como exemplo. Você pensou em Florianópolis, onde esteve em dezembro. Dezembro lembra o seu filho porque é o aniversário dele. Aí você se recorda da festa, do bolo do aniversário, do presente que ele te pediu.
Isso te faz lembrar do cartão de crédito que você usou para bancar a festa. Lembra de dinheiro e ativa áreas de matemática no seu cérebro. A partir de agora, você passa a se concentrar nas contas que tem para pagar. É a chamada memória associativa, quando uma coisa leva a outra. Se você associar o que aprende a algum conhecimento antigo que você já tenha, fica mais fácil guardar para sempre na sua cabeça. Outra descoberta da neurociência fundamental para a aprendizagem é a importância do sono. E nas últimas décadas, o que tem se mostrado é que o cérebro continua muito ativo durante o sono, e essa atividade está a serviço da consolidação da aprendizagem. Agora a gente pode dizer que a gente aprende dormindo? Sem dúvida. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Mas há estudos que tentam explicar por que alguns indivíduos teriam maior sensibilidade do que os outros. O médico Sérgio Felipe de Oliveira investiga o tema há muitos anos. A mediunidade trata dessa relação entre o espírito e o corpo. Então o que me interessava era isso, a relação entre o espírito e o corpo, no processo de saúde e doença. Ele direcionou os estudos na região do cérebro onde fica a pineal, uma glândula que já tinha despertado o interesse do filósofo e matemático francês Descartes, no século XVII. Ele disse: a alma se liga ao corpo pela pineal. A pineal é do tamanho de um caroço de azeitona e fica na altura dos olhos. É considerada um órgão sensorial. Segundo o médico, ela teria uma relação imediata com a mediunidade, porque possui cristais de apatita. Fotografei com microscopia eletrônica os cristais de apatita que existem na pineal. E me chamou a atenção isso, a pessoa ter bolinhas de cristal no meio da cabeça, no mínimo é curioso, não é? Os cristais de apatita seriam os responsáveis pela captação de ondas magnéticas. Isso poderia, então, de acordo com o médico, ser a explicação para a telepatia, o estado de transe e para os sensitivos. Quando tem bastante cristal, a tendência é captar onda, então é incorporação. De acordo com o médico, quanto mais cristais, mais mediunidade. A pineal conseguiria captar ondas e transformar em mensagens. A ciência acompanha esses estudos e fenômenos, ainda sem uma conclusão. O que é ruim é o cientista achar que ciência só é materialismo. Isso é uma falha de concepção do que seja ciência. E conforme desenvolvemos a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. E é só observarmos como viviam os seres humanos na época das cavernas. Existia já a lei de progresso e de evolução, porque desde os minerais, os vegetais, os animais, até chegar ao homem, houve uma evolução. E do homem, da época das cavernas até hoje, também. E o que fez esse progresso? O que fez essa lei de evolução e de progresso ficar tão presente? A inteligência humana. Então, através da inteligência, o homem desenvolveu mecanismos, desenvolveu instrumentos. Então, tem a época da pedra lascada, da pedra polida. Ele foi desenvolvendo o fogo, a utilização do fogo, a utilização da água, a utilização da energia elétrica hoje, a utilização dos recursos para altas tecnologias. Então, você observa essa lei de progresso em total expansão. Nenhum espírito no universo inteiro poderia realizar a sua trajetória evolutiva se não usasse essas 3 ferramentas de trabalho: inteligência, vontade e pensamento. Ora, dizendo isto, e dizendo também que o pensamento ele é encaminhador de soluções para o espírito, é com ele que o espírito trabalha em seu favor evolutivo, fazendo as melhores opções, buscando as melhores alternativas para atingir o ponto essencial, o ponto primordial, que é a sua evolução. Se nós somos criados com a finalidade de alcançarmos a perfeição e através dessas vivências que nós temos da reencarnação e de todas as experiências que vamos acumulando no decorrer dessa vivência, então é totalmente relacionado uma coisa com outra. Eu vou desenvolver os poderes que estão na mente, que a mente é nada mais, nada menos do que o espírito que sou eu. Eu acho que esse é a grande maravilha da vida. Você pega uma pessoa primitiva ou uma pessoa embrutecida, ela vai ter pensamentos condizentes com o estado evolutivo dela. Quando se fala, então, de poder do pensamento, vai depender
do grau de evolução que a pessoa tem. Porque senão a pessoa cai num pensamento mágico, de achar que pode fazer tudo e ela não tem domínio nem sobre si mesma. Aliás, isso é causa de muita frustração para algumas pessoas, que elas caem nesses contos populares de dizer que com o pensamento ela consegue tudo. Aí ela tenta de todo jeito alguma coisa e não consegue, aí ela fica frustrada, achando que ela deveria conseguir. Só que ela não percebe que tem outras implicações. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Se ela está passando por uma prova, os pensamentos poderão atenuar alguma coisa, mas não modificar algo que ainda é necessário para ela aprender. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, vem daí. Quando eu semeio, é uma escolha que eu faço, semear ou não. E a colheita, essa não depende mais dessa escolha, né? Aí também entra um pouco a questão da fé e também de acreditar, né? Porque quando um agricultor, ele semeia, ele tem fé, ele confia que a natureza vai corresponder a essa semeadura. E na nossa vida também tem a nossa parte, porque algumas pessoas semeiam e aí elas exigem a colheita, né? Só que aí nós confiamos, né? Nos entregamos que se a colheita não vem da maneira que eu quero que ela venha, existem leis acima de nós. E talvez, em função até de existências anteriores, o que eu espero colher demora um pouco mais, ou vem de uma outra maneira ou de outra fonte, que não aquela que eu espero. Então a correlação é total e direta entre a mente e a lei de causa e efeito. Observemos então as nossas escolhas no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que a mente tem o poder, para o bem e para o mal. Mas a maioria das pessoas ignora essas possibilidades da força do seu pensamento. Jesus fazia os fatos mais extraordinários que hoje, na paranormalidade, você encontra aqui e acolá de uma forma muito singela. Ele detinha em si mesmo todo esse potencial mental que o distinguia como um grande mestre. Na Índia, a paranormalidade, ela tem um enquadramento bem específico, porque um ser pode assumir uma posição, por exemplo, de um faquir, um profundo controle do seu corpo, ser espetado, fazer com que os pregos lhe firam sem que ele possa sangrar, experimentando dores absolutamente sob controle mental, o que encanta as pessoas que veem. No entanto, estes, como outros poderes mentais, eles não são valorizados pelos seres iluminados, pelos mestres indianos, porque isso com um treino todo ser humano pode fazer. Nos processos de auto-hipnose, num treinamento e numa concentração continuada, nós podemos conseguir coisas fantásticas de autodomínio corporal, para que um ser se consagre de uma forma positiva no campo de uma paranormalidade inclinada para uma ética que induz ao bem. É necessário valores, princípios. Porque o poder mental por si mesmo, ele não é suficiente. O ideal seria a inteligência e a moral darem-se as mãos. E aí essa evolução seria, até os espíritos dizem isso, seria muito mais fácil auxiliar a humanidade a progredir se os homens cuidassem de evoluir essas duas ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos, por exemplo, fizéssemos musculação só com o braço. O outro vai ficar fraco, os músculos vão ficar fracos. Então a inteligência é o braço que vem sendo bastante utilizada e a moral ainda um tanto quanto enfraquecida. Se o estudante não dormir bem, ele não vai conseguir prestar atenção na aula e ninguém aprende sem estar atento. Uma pesquisa da Fundação Americana do Sono revela que 60% dos adolescentes sentem sono de manhã. Ou seja, matar a primeira aula, chegar atrasado na segunda e dar uma cochiladinha na terceira não é apenas corpo mole, não. É fruto dos hormônios. O ideal seria o turno único, começando 9, 10 horas, com atividades mais lúdicas, porque a maioria dos seres humanos é vespertino. A escola tem que abrir a imaginação dessas crianças para o impossível. Elas têm que sonhar com o impossível. Porque mesmo que elas não cheguem lá, o caminho para chegar no impossível sempre vai dar lucro. Você sempre vai fazer alguma coisa que vale a pena. Assim como nosso corpo, nosso cérebro precisa de descanso. E como?
É nessa hora que o cérebro constrói nossas lembranças, tristes, alegres. Uma boa noite de sono consolida a nossa memória.